E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. Na aula de hoje, sintaxe, galera. Frase, oração e período. Para que a gente saiba o que é frase, oração e período, aliás, antes da gente entrar na sintaxe, lógico, que é o assunto da nossa próxima semana, a gente precisa entender a frase, oração e o período. E para a gente entender frase, oração e período, a gente precisa lembrar o que é um verbo. Por quê? Porque a oração e o período vão ser regidos pelo nosso verbo. Então vamos lá. Verbo é a classe gramatical responsável por indicar um sentimento, uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado. Então eu estou fazendo uma ação nesse momento. Quais? Estou gesticulando, estou falando, estou me movimentando, o meu coração está batendo, graças a Deus. Então, tudo isso são ações. Um sentimento, amar, quando você está amando. Vejam que amando ele é uma ação que ele tem uma duração de tempo. Por mais que você pense, professor, vai durar para sempre. Tá bom, que dure. Mas veja, amando tem uma duração de tempo. É igual jantando, é igual dormindo. Então, por exemplo, nessa noite eu dormi 5 horas. Vejam, da hora que eu deitei para dormir até a hora que eu levantei, eu estava dormindo. Porém, se eu tivesse ido dormir no mesmo horário e tivesse acordado 5 horas depois, eu ia ter passado mais o dobro do tempo dormindo. Então, em vez de ter dormido 5 horas, eu ia ter dormido 10. Mas ainda assim, nessas 10 horas eu só fiz uma ação. Eu estava dormindo. Se você come rápido no almoço, o seu almoçando pode demorar 5 minutos. Você senta, come, levanta e vai embora. Agora, o almoçando de outras pessoas, ele pode durar meia hora, 40 minutos, 1 hora. Às vezes a pessoa senta com os amigos para almoçar e conversa e tem todo aquele momento. Então veja, o verbo ele tem essas particularidades. Vamos ao estado, lembrar o que é um estado? Professor, o estado do Paraná? Não, pelo amor de Deus. Qual que é o estado? É o estado se você está feliz, se você está alegre, se você está contente, se você está com dor de barriga. Isso é um estado. E um fenômeno da natureza? Chover. O ensolarado. Hoje está ensolarado. É um fenômeno da natureza. Você consegue segurar o pôr do sol? Você consegue impedir? Não, ele é um fenômeno da natureza, então a gente não consegue impedir, ele é um verbo. É algo que acontece ventando, chovendo, nevando, garoando, ou garoando, como diz meu pai, e assim vai. Então vamos lá. Já lembramos o que é um verbo. Então, frase, oração e período são 3 conceitos essenciais da sintaxe. Por quê? Porque depois a gente vai estudar sujeito e predicado. Não se preocupe, vocês ainda vão ficar bastante nervosos com esses assuntos aí, bem nervosinhos com esse assunto. Uma frase é um enunciado que apresenta um sentido e uma estrutura completa. A estruturação da palavra em frases via um propósito de comunicação, de transmissão, de conteúdo. Existem frases simples e complexas, nominais e verbais, com diferentes intenções comunicativas. Então, nós vamos ter frases nominais, quando nós não temos um verbo, e frases verbais, quando a gente tem um verbo. Quando a minha frase ela é verbal, ela passa a ser uma oração. Então, oi, tudo bom? Oi, tudo bom tem sentido completo. Não tem nenhum verbo, mas tem um sentido completo. A pessoa chegou e falou, oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Veja que na realidade, a maneira que a gente tem de fazer essa pergunta seria, oi, olá, está tudo bem com você? Ninguém fala desse jeito. Se alguém falar, olá, está tudo bem com você? Você vai olhar para a pessoa. Por mais que você não conheça a pessoa, você vai ficar, tipo, oi? Como assim? Você chega, oi, tudo bom? Esse tudo bom é se está tudo bem, não tem nenhum verbo, é uma oração. Outra frase nominal com sentido completo, tchau. Tem sentido completo, você está se despedindo da pessoa.
Já quando eu coloco um verbo, olá, e aí, tá tudo bem? Esse tá é uma conjunção não. É quando a gente diminui o verbo estar e deixa ele de uma maneira que fique mais fácil da gente conversar, certo? Oração, uma unidade sintática que indica uma ação verbal. Estou andando, é uma oração, indicou uma ação verbal. As frases mais complexas apresentam um ou mais verbos ou locuções verbais. Cada um desses verbos ou locuções verbais é uma oração. Então vejam, tem uma diferença quando eu falo eu vou ao mercado. Quantas orações tem nessa frase? Excelente, uma. Por que essa frase é uma oração? Porque ela tem um verbo, que é o verbo vou. Agora, se eu falo na minha oração, eu estava indo ao mercado. Veja, nós temos dois verbos. Mas não quer dizer que ele vai ter, que aqui tem duas orações. Quer dizer que aqui eu tenho uma locução verbal, porque aqui eu tenho o meu verbo auxiliar. Então vamos colocar verbo auxiliar. E aqui vai ser o meu VP, que vai ser o meu verbo principal. Então esses dois bonitões aqui juntos, eles vão ser uma locução verbal, quando nós temos dois verbos que formam uma ideia. Então a gente vai ter mais locuções? Vamos ter locução verbal, locução adverbial, locução adjetiva. Não se preocupem. Isso, aliás, oitavo ano, a gente já viu lá no sétimo, tem que lembrar disso, hein? E o período é a frase onde há junção de uma ou mais orações de sentido completo. São simples e compostos conforme o número de orações. Então, a gente tem a frase. A frase tem sentido completo. A gente tem a oração. Oração é quando a frase passa a ter um verbo. Quanto mais verbos, mais orações ou locuções verbais. E esse número de locuções verbais vão formar um período. Então, frase onde há a junção de mais orações, a gente tem um período, uma oração, período simples. Duas orações, períodos compostos. Veja, nós não estamos falando do número de verbos, estamos falando do número de orações, beleza? Então, frase é um conceito muito abrangente, compreende desde estrutura simples a estrutura muito complexas. Então, bom dia, sentido inteiro. Não. Para. Cuidado com isso. Por favor, sente-se aqui comigo. Você quer saber o motivo da minha preocupação? Embora tenha sido pedida a colaboração de todos, poucos funcionários dedicaram parte de seu tempo à elaboração de uma lista de melhorias no processo de produção da fábrica. Veja, comecei com bom dia numa frase não verbal, uma frase simples de entendimento, e fui até uma frase extremamente elaborada. Olha o tamanho da terceira frase. Ainda assim, a gente tem uma frase. Bom dia é uma frase? É. Não é uma frase? É. O último exemplo, que tem 3 linhas, é uma frase? É também. E a frase, ela é classificada de frase verbal quando apresenta um verbo na sua constituição, e de frase nominal quando não apresenta um verbo. Então, tem verbo? Frase verbal. Não tem verbo? Frase nominal. Por quê? Se a frase é verbal, o que vai estar regendo ela vai ser o verbo. Se a frase não tem verbo, o que vai estar regendo ela vai ser o substantivo. Frase verbal. Você leu o projeto com atenção? Você leu do verbo ler. Então, você leu o projeto com atenção? Esse é o verbo, o leu. Veja outros exemplos. Então, aqui, ó, que maravilha, uma frase nominal. Que maravilha. Dá para ver minha vozinha falando. Ela junta a mãozinha assim. Que maravilha! Então veja, tem um sentido total. Alguém foi lá, sei lá, você estava bem tranquilo e faceiro,
e alguém, sei lá, te dá um PlayStation 4. Você olha, que maravilha! E a intencionalidade comunicativa que apresenta as frases podem ser classificadas em diferentes tipos de frase. Então, uma frase declarativa, quando você declara algo, gosto muito de ler. Uma frase interrogativa, quando você faz uma pergunta, você gosta de ler? Uma frase imperativa, né? Que ela vai ter a exclamação, né? Você está dando uma ordem, leia mais. Uma frase exclamativa, veja, uma frase imperativa, ela tem uma ordem, um pedido ou um conselho. Uma frase exclamativa, né? Que bonita leitura, né? Você está exclamando algo, você está colocando um sentimento. E uma frase optativa, né? Tomara que ele leia sem errar, é um desejo. Frase optativa é um desejo. Além disso, caso exprima uma afirmação ou uma negação, as frases podem ser também classificadas em frases afirmativas e negativas. Elas afirmam algo ou negam algo. E a oração. As orações são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos e da locução. Então, fui ao cinema, tem uma oração, porque eu só tenho um verbo, que é o fui. Fui ao cinema e me diverti muito. Tenho duas orações. Eu fui é o primeiro verbo. Ao cinema e me diverti. Diverti é o segundo. Quantas ações eu fiz? Primeiro eu fui ao cinema e depois eu me diverti. Tem duas ações, dois verbos, duas orações. Fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Três orações. Então vejam, fui o primeiro, diverti o segundo e apesar do filme ser. Esse apesar, ele é um verbo, mas o que está regendo é o verbo ser. Então, três orações. As orações são classificadas em orações coordenadas e orações subordinadas. Se preocupe que isso daí é lá no 9º ano só que você vai sofrer. Orações coordenadas estão unidas pelo sentido, mas são independentes, possuindo sentido completo. São classificadas em assindética, sindética, sendo esta última ainda classificada conforme o sentido que vão apresentar. E as orações subordinadas não são independentes, uma vez que uma oração completa o sentido da outra. São classificadas principalmente em substantivos, adjetivos, adverbiais. Cada uma das suas classificações apresentam outras subclassificações. Período. De acordo com o número de orações que apresentam os períodos, podem ser classificadas em simples, quando só tem uma oração, ou composto, quando tem duas ou mais. Período simples. Eu visitei minha tia ontem. É uma oração, porque só tem um verbo. Eu visitei minha tia ontem. É um período simples, pois é um período composto somente de uma oração. Período composto, né? Eu visitei minha tia, vírgula, mas meu tio não estava em casa. Então, tenho duas informações, que eu visitei a tia e o tio não estava em casa. Tenho dois períodos, então é um período composto. E no período composto, as orações estabelecem entre si relações de coordenação ou subordinação. Período composto por subordinação, por coordenação. Fui a Paris e vi a Torre Eiffel. Vejam, fui a Paris tem sentido completo. Vi a Torre Eiffel tem sentido completo. Então, elas são coordenadas quando elas têm sentido independente uma da outra. E o período composto por subordinação, não visitei o Museu do Louvre porque estava uma fila enorme para entrar. Veja, visitei é o meu verbo e estava é o meu segundo verbo. Então aqui, não visitei o Museu do Louvre, tem sentido completo. Agora, porque estava uma fila enorme para entrar. Pensa só nessa frase. Porque estava uma fila enorme para entrar. Essa frase não ia ter sentido completo, porque eu ia precisar daqui, por isso que ela é subordinada. Ela depende da outra para ter sentido. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.